Conheci uma pessoa, né, dentro da igreja, entendi que era uma pessoa de Deus pra mim, né? A gente busca respostas, né? E pra mim foi tudo lindo. Namorei, né? Tive o namoro lá proforme mesmo certinho, graças a Deus, né? Casei como eu sonhei, virgem. Meu casamento foi muito bonito. Ganhei muita coisa de Deus e de pessoas que Deus usou pra me abençoarem, né? As bênçãos de Deus passam por pessoas, isso é um fato. E isso durou 7 anos muito felizes, normais, naturais, de um casal normal da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Até eu posso dizer pra você que meu ex-marido, né? Já tô contando mais ou menos a história. Ele era um príncipe. Só que, infelizmente, sem dar muitos detalhes, eu descobri que eu não era a única princesa da vida dele. Se é que vocês me entendem. O dia que eu descobri isso foi muito emblemático, porque eu tava pronta para pregar numa das nossas filiais da nossa igreja. E tava esperando o Uber, né, que a igreja tinha chamado. O telefone tocou, eu achei que era alguém da igreja pra confirmar. Uma moça me atende e ela fala pra mim: oi, boa noite. Fala o nome dela, se apresenta e fala: você me conhece? Eu falei: não, desculpa, eu participava do departamento de aconselhamento, achei que era alguém que eu estava aconselhando. Falei: desculpa. Ela falou: não, eu sou a namorada do... E falou o nome da pessoa com quem eu estava casada na época. É porque eu sei que vocês já se separaram há 5 meses e eu namoro com ele já há um tempo, né? Mas eu acho, desculpa, eu não sou ciumenta, mas o telefone dele ainda tá amor quando você liga pra ele. Vocês não têm filhos? Por que vocês ligam? E se falam. Naquela hora, meu coração. E eu falei: minha filha, no dia de hoje, o meu marido acordou, orou comigo de joelho e foi trabalhar. Se ele tem uma amante, eu tô sabendo agora. E aí, naquele momento, ela começou a chorar. Eu conversei um pouco com ela, orei por ela e desliguei o telefone. E quando eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar copiosamente. Eu tava maquiada pra sair e eu me lembro nitidamente o Espírito Santo falando no meu coração: se arruma e faz a minha obra, que dele cuido eu. Eu trouxe esse relato para a gente refletir porque ele é um relato da vida real. E ele possui algumas camadas de tópicos que eu quero ponderar com vocês hoje aqui. Número 1. Esse relato de uma realidade muito dolorosa que aconteceu com essa moça, em si, ela desconstrói alguns pressupostos que são divulgados e até vendidos por coaches gospel de relacionamento ou por pastores e pastoras de relacionamento. De que se você seguir um dado script estabelecido, isso necessariamente garante o futuro da relação. E o script é como a própria moça aí relatou. Interessante que essa moça me parece vir desse universo de crenças. Mas esse acontecimento fez ruir e desconjuntar todos esses pressupostos que compõem essa crença. Né? Porque mesmo ela, nas palavras dela mesma, tendo seguido a cartilha ali de modo proforme, ou seja, casou virgem, de acordo como pede o figurino, ainda assim, no final das contas, aconteceu o que aconteceu. Portanto, essa é a primeira reflexão que eu trago aqui, no que diz respeito a relacionamento com uma pessoa. Gente, é um relacionamento com uma outra pessoa, ok? Nesse relacionamento, se a gente tiver que se resguardar ou adotar alguma postura assim ou assado, isso garante e traz reflexos, sobretudo sobre nós mesmos. Mas não estabelece nenhuma garantia sobre como o outro vai se comportar. Porque o outro é sempre o outro, ele não é uma extensão de mim mesmo. Então, o que tem que ser conscientizado nesse momento é que se interrompa essa crença de comportamentos mágicos que, como uma espécie de magia, se você se guardar, se você não fizer sexo antes do casamento, se você estiver frequentando a igreja, são como se fossem mandingas que garantem o sucesso do relacionamento no futuro. E tá aí esse testemunho, que não é o único, ok? Não é o único. Isso acontece aos borbotões. Mas como as pessoas elas não lidam com os bastidores da vida humana, aconselhando, elas acabam ficando refém apenas das pregações e dos discursos desses coaches de relacionamentos que vivem pregando um ideal para poder, com isso, rentabilizar com a busca daqueles que, obviamente, querem viver uma boa experiência e não querem sofrer. E nessa carência acabam sendo iludidos, comprando esses pacotes de relacionamentos que produzem a expectativa de que certos comportamentos da pessoa garantem o sucesso de um relacionamento dela com outra pessoa, considerando o fato que o outro é sempre uma variável que a gente não tem como controlar. Um segundo aspecto é que eu digo que essa moça saiu desse universo de crenças, porque ela disse que
ela entendeu que a pessoa era de Deus para ela e obteve respostas. Ela só deu uma amenizada no discurso porque aconteceu uma grande contradição na história dela. Mas se eu pudesse parafrasear com as palavras que pertencem a esse universo mágico de crenças, em outras palavras, ela disse: Deus escolheu essa pessoa para mim e ele falou para mim que ele era para mim. Gente, não é assim que funciona. De Gênesis a Apocalipse, eu não vi Deus agindo assim com ninguém, com exceção do profeta Oséias, que recebeu uma vocação de Deus para se casar com uma mulher de prostituição, porque havia um objetivo específico de que ele comunicasse uma mensagem para o povo de Israel. Portanto, aquilo tinha um contexto, aquilo tinha uma missão específica. Mas no que diz respeito à conjugalidade e a relacionamento, se vocês forem honestos na leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, isso sempre foi uma escolha entre os sujeitos. E no que diz respeito ao que nos aguarda pós-morte, nós não nos daremos em casamento, ou seja, a natureza desse tipo de relação se resume aqui a essa dimensão, e Deus concedeu liberdade para que cada pessoa pudesse se encontrar, se identificar e escolherem se relacionar. Mas aí veio a religião e assambarcou esse tema, dizendo, não, é Deus que tem que te apontar. E aí a tal resposta, que a maioria das pessoas entende como tal, é, sei lá, um carro vermelho passando na rua, é o fato da pessoa ir na igreja. Gente, a melhor leitura que a gente pode ter do outro é conforme Jesus ensinou, que é através dos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Ir para a igreja não é fruto. Participar do ministério de louvor não é fruto. Pregar de púlpito não é fruto. Olha aí o que a própria moça disse. No dia em que ela recebeu a ligação da amante, o camarada acordou com ela, se ajoelhou e orou com ela. E ele já estava a atraindo há muito tempo. Ou seja, todos esses comportamentos de devocionalidade, de orar, de se ajoelhar, principalmente esses que podem ser exibidos, isso não é fruto. Isso é comportamento religioso. Frutos são extensões naturais do ser. E que brotam principalmente quando o sujeito sabe que não tem como ser percebido ou condenado. Mas isso é o que as pessoas menos observam. Porque se ela está indo para a igreja, então elas relevam. Se ele participa do ministério de louvor, isso aqui não deve ser nada. E aí, partindo de pressupostos equivocados, as pessoas acham que obtêm respostas, enquanto às vezes os frutos estão estapeando a pessoa ali, apontando para uma natureza de caráter duvidoso. Portanto, gente, não se iludam. Não estou aqui querendo dizer que você precisa se relacionar na base da desconfiança. Não. Relacionamento, a gente precisa sempre dar um passo de confiança na direção do outro. Agora, não é Deus que escolhe. É você que, com discernimento e bom senso, vai depreendendo ali o comportamento da essência da pessoa, no modo como ela reage e responde às questões do dia a dia. E, segundo, não existe fórmula mágica. Você pode casar virgem, pode não casar, você pode casar, fazer da maneira que for, mas o outro é sempre uma variável que a gente não pode controlar. Case-se em conformidade com a sua consciência, mas com o pé no chão, sem mágica, balizando o seu discernimento no bom senso e na percepção do que seja maduro. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.